Você já ouviu conselhos sobre como sobreviver a uma onda de calor? Beba mais água, evite atividades extenuantes, use ventiladores ou ar-condicionado. Embora essas dicas sejam úteis para ondas de calor de curto prazo, para dias quentes, elas são menos úteis durante ondas de calor massivas. Fora que junto com ondas de calor podem também acontecer outros problemas que podem agravar a situação. E se faltar energia durante uma onda de calor e você não conseguir ligar o seu ar-condicionado ou o seu ventilador? E se tiver condições médicas envolvidas que tornam você mais vulnerável? E se a onda de calor causar um incêndio, que pode ser um incêndio florestal, próximo da sua casa muitas vezes? Nesse vídeo eu vou passar 14 dicas para você para sobreviver a ondas de calor massivo. Então vem comigo, se inscreve nesse canal, se você já é inscrito, se inscreveu aqui no canal Área Z, dá um clique no like para ajudar que esse vídeo vale a pena. Todos os verões as notícias estão repletas de relatos de enormes ondas de calor em várias partes do mundo. Sim, no mundo, não é só aqui no Brasil que a gente tem regiões quentes. Tem áreas do mundo que sofrem muito com o calor. E não é apenas a cobertura de notícias que melhorou. O número de ondas de calor aumentou drasticamente e vem aumentando desde 1990. Eles também duram mais tempo, com temperaturas batendo recorde pelo mundo. Também aqui no Brasil foram registradas temperaturas muito mais elevadas em regiões que não eram costumeiras. Talvez não seja do seu conhecimento, mas o mundo já sofre com o calor há muito tempo. Na Europa, em 2003, uma onda de calor que durou 2 meses causou mais de 70 mil mortes e milhares de danos agrícolas. Porque sim, a produção agrícola sofre com o calor e isso acaba afetando a produção de alimentos. Na América, em 2006, a partir de meados de julho, uma onda de calor atingiu em áreas dos Estados Unidos e em partes do Canadá. Uma onda de calor persistiu em algumas áreas até o final de agosto, mais ou menos, isso de 2006, e temperaturas chegaram até 45 graus Celsius na Dakota do Sul e 48 graus Celsius em partes da Califórnia. Pelo menos 225 pessoas morreram nesse período. Em 2010, na Rússia, uma onda de calor de 44 dias matou 56 mil pessoas e provocou incêndios florestais. Talvez essas sejam notícias que você não tenha ouvido, não tenha escutado ou visto na mídia, mas sim, elas ocorreram e provam como ondas de calor são extremamente perigosas. E essas ondas de calor não são casos raros. Os climatologistas preveem que ondas de calor prolongados serão comuns em todo o mundo até 2039. A temperatura está mudando. E não, eu não estou falando aqui de efeito estufa, não estou falando nada sobre a motivação. Alguns defendem a questão da alteração do clima pelo homem e outros defendem que a alteração do clima é natural do planeta Terra. Independente de qual a motivação disso, a questão é que a temperatura está cada vez mais alta. Nós estamos numa era em que as temperaturas altas estão mais altas e isso é extremamente perigoso e prejudicial. E mais, a previsão diz que até 2100, 3 em cada 4 pessoas na Terra estarão sujeitas a níveis mortais de calor e umidade durante pelo menos 20 dias do ano. Lembrando que esse não é um debate sobre aquecimento global. O risco é uma realidade que seria irresponsável de nós, sobrevivencialistas, ignorarmos. O calor extremo é a segunda principal causa de morte relacionada com o clima nos Estados Unidos e só fica atrás dos furacões. Mais de 600 pessoas morreram anualmente só nos Estados Unidos devido ao calor extremo. Não é preciso muito aumento de temperatura para aumentar as mortes. Estudos descobriram que a cada aumento de 1 grau Celsius na temperatura aumentava as taxas de mortalidade em até 5%. Além de causar diretamente a morte, as ondas de calor podem levar a outros desastres, como quedas de energia, seca, fome, danos à infraestrutura e uma elevada poluição do ar. Depois dessas informações, aí nós nos perguntamos: como que nós podemos nos preparar para grandes ondas de calor? Bem, a primeira dica que eu posso dar para vocês é que você tem que identificar se você está em risco.
Temperaturas extremas podem causar desidratação, insolação e outras doenças relacionadas ao calor. O calor também pode piorar as condições médicas, aumentando a probabilidade de morte. Se você ou um membro da sua família estiver vulnerável, você deve tomar precauções extras contra ondas de calor. Dentro do grupo de pessoas vulneráveis, incluem aí os idosos, porque os idosos eles têm maior probabilidade de morrer durante uma onda de calor. Eles têm a capacidade diminuída de suar, sistemas cardiovasculares mais fracos e menos capacidade de detectar sede. Bebês e crianças pequenas também são menos capazes de regular a temperatura corporal e dependem de outras pessoas para mantê-los frescos e hidratados. Mulheres grávidas e amamentando. Essas mulheres podem facilmente ficar desidratadas durante as ondas de calor. Pessoas que trabalham ao ar livre, obviamente, são um alvo fácil para as ondas de calor e exigem também um cuidado bem grande. Pessoas com condições médicas pré-existentes, incluindo doenças cardiovasculares, doenças respiratórias como asma e doenças renais. Elas são muito mais suscetíveis a ter problemas com grandes ondas de calor. Então preste muita atenção à vulnerabilidade, os riscos que você corre e se você está em risco contra ondas de calor massivo. A segunda dica que eu tenho para vocês é sobre o uso de medicamentos durante ondas de calor. Tomar medicamentos durante uma onda de calor pode ser arriscado. O calor pode afetar a forma como os medicamentos agem no corpo. Ou os próprios medicamentos podem aumentar a probabilidade de doenças relacionadas ao calor. Alguns medicamentos podem reduzir a transpiração. Isso inclui medicamentos anticolinérgicos, em muitos antihistamínicos, antidepressivos e medicamentos anti-doença de Parkinson. Alguns medicamentos podem aumentar a produção de calor no corpo. Isso inclui descongestionantes e estimulantes nasais de venda livre, quer dizer, aqueles que são vendidos inclusive sem receita na farmácia. Alguns medicamentos dilatam os vasos sanguíneos. Quando os vasos sanguíneos estão dilatados, mais calor vai para a pele, aumentando o risco de insolação. Muitos medicamentos para pressão arterial são vasodilatadores, o que é um motivo de atenção, principalmente para pessoas com mais idade que geralmente consomem esses medicamentos, já que o problema de hipertensão é um problema comum com uma idade mais elevada. Alguns medicamentos podem se tornar tóxicos em altas temperaturas. O calor pode alterar a química do medicamento em si. A desidratação faz com que o volume sanguíneo mude e a droga fica perigosamente concentrada no seu corpo. Também vale acrescentar que muitos medicamentos eles perdem a eficácia com o calor. Drogas como antibióticos, analgésicos e adrenalina são suscetíveis ao calor. Eles podem não funcionar se expostos a altas temperaturas. É de grande valia que se você consome remédios controlados, converse com seu médico sobre seus medicamentos e se a dosagem ou o uso deve mudar durante dias de calor. Afinal de contas, o seu medicamento pode sofrer alterações com grandes ondas de calor ou mesmo pode fazer efeitos diferentes no seu corpo. A terceira dica que eu dou para vocês é aprenda primeiros socorros para insolação. Isso é a dica mais básica, faz parte dos primeiros socorros. O principal objetivo é resfriar o corpo a temperaturas seguras. Uma dica para você estar preparado é considerar utilizar aquelas bolsas térmicas que vendem na farmácia, que você coloca lá na geladeira para ficarem refrigeradas, ficarem fresquinhas e poder fazer o resfriamento do corpo. Também você pode considerar usar compressas de ativação instantânea. Você aperta essa compressa e ela vai ficar fria, então você não precisa ficar levando ela para o freezer. Elas estão disponíveis mesmo se houver falta de energia. Não são tão fáceis de encontrar, mas vale fazer uma pesquisa. Dentro dos primeiros socorros para insolação, existem muitas outras dicas que eu vou passar para vocês numa outra série de vídeos aqui do canal, que é Dicas de Primeiros Socorros, e nós vamos falar de insolação. Então, se você não se inscreveu nesse canal, lembrando, se inscreve aqui, acompanha o conteúdo, que você tem bastante coisa legal para aprender com a gente. A quarta dica que eu dou para vocês é armazenar água. É muito importante que você armazene água. Manter-se hidratado, bebendo bastante água, é extremamente importante em dias quentes. Isso é óbvio para todo mundo. Mas e se não houver água para beber? Sim, a ausência de água acontece, principalmente em dias muito quentes. Você vai precisar de um estoque de água para superar essas ondas de calor. Aqui no canal eu tenho um vídeo falando sobre
como você armazenar água. Eu recomendo que você assista, vou deixar no card aqui em cima e depois desse vídeo, conhece lá, acessa o vídeo que tem um conteúdo bem legal com um aprendizado bem bacana para você. A quinta dica que eu dou para vocês, mesma coisa que a água, só que aí são com os alimentos. Armazene alimentos que não podem ser cozinhados. A principal razão para armazenar alimentos durante uma onda de calor é para que você não precise sair de casa para fazer compras, para que você evite a exposição ao sol. Idealmente, esses alimentos não devem exigir cozimento. Usar o fogão deixará ainda mais quente dentro da sua casa. Parece uma dica boba, mas na verdade é uma dica bem eficiente. Outra razão para armazenar alimentos é que as secas que acompanham as ondas de calor de longo prazo destroem as colheitas. Uma onda de calor de longo prazo pode levar à escassez de alimentos e fome, ou no mínimo vai tornar o preço das frutas, verduras e alimentos que são agricultáveis, vai elevar o preço desses alimentos e bastante nas prateleiras do supermercado. De qualquer forma, é uma boa prática ter em mãos um suprimento de alimentos de emergência para pelo menos 30 dias. A sexta dica que eu tenho para vocês é mantenha a sua casa fresca. Quando as temperaturas começam a ultrapassar os 37 graus Celsius, manter a calma não é apenas uma questão de conforto. Manter a casa fresca é fundamental para evitar a exaustão pelo calor e a insolação. Eu vou dar para vocês algumas ideias de coisas que você pode fazer para que sua casa permaneça fresca durante uma onda de calor. Se você tem condições de utilizar porque tem energia elétrica, verifique sempre as condições do seu ar-condicionado. Mantenha os filtros limpos e, é claro, mantenha tudo funcionando. Dutos, motores e a ligação elétrica do seu ar-condicionado. Você vai querer que um profissional dê uma olhadinha para manter sempre o seu ar-condicionado em dia. E é claro, se você não tem um ar-condicionado, vale para os ventiladores. Mantenha seus ventiladores funcionando. Enquanto você tiver energia elétrica, eles vão ser um bom recurso para ajudar a refrescar a sua casa. Essa é a mais óbvia, acho que de todas. Isole a sua casa. Isso ajuda a manter o ar frio dentro da sua casa e o ar quente fora. Como fazer essa isolação? Provavelmente vocês já devem ter visto aquelas mantas que a gente coloca por baixo do telhado. Tá? Essas mantas elas são para manter a casa quente no inverno e para manter a casa fresca no verão. Não é um item tão caro de se adquirir, talvez a mão de obra para instalar seja um pouquinho mais cara, que você vai ter que tirar o seu telhado para instalar. Mas se você pretende construir, já pense nisso logo no início da obra. Isso é um recurso e tanto, e sim comprovadamente reduz alguns graus dentro do seu imóvel. Outra dica bem bacana para você ajudar a refrescar sua casa é instalar refletores nas janelas. Eles passam por cima das janelas do lado interno, eles ficam igual uma cortina e eles refletem o calor para longe de casa. Você pode fazer o seu próprio refletor, inclusive. Você pode pegar um papelão e colocar papel alumínio sobre ele. Ele vai ter um efeito semelhante àquele item que a gente usa no veículo para colocar no para-brisa. Vocês já devem ter visto isso em algum momento. Você coloca aquilo no para-brisa e ele não deixa o painel e o carro ficar tão quente porque ele reflete a luz solar que bate no para-brisa. E esse mesmo efeito você pode conseguir nas janelas da sua casa utilizando esse artifício. Você pode obter cortinas térmicas. As cortinas térmicas são um pequeno investimento para manter o calor fora da sua casa. Os bons são feitos geralmente de 2 ou 3 camadas de tecido e podem reduzir até em 90% a quantidade de luz que entra na sua casa. Você também pode usar venezianas e todos para impedir a entrada do ar quente. Na verdade, essa cortina térmica é muito semelhante ao blackout que as pessoas instalam para evitar que a luz entre dentro do cômodo. Em casos mais extremos, você pode usar tiras de calafetagem em portas e janelas. Isso ajuda a reter o ar frio que está dentro da casa. Porque sim, por frestas, por baixo de portas ou ventarolas de janela, por exemplo, o ar frio que está na sua casa, principalmente para pessoas que têm ar-condicionado sabem disso, que o ar frio ele acaba saindo para fora, indo embora. Então você ter um bom isolamento no cômodo faz toda a diferença. Desligar luzes e dispositivos elétricos. É claro, você não vai desligar tudo, tem coisas que você precisa utilizar. Mas vale entender que tem muitos produtos elétricos que eles produzem uma quantidade surpreendente de calor. Desligá-los também vai ter um outro benefício, que é reduzir a sua conta de energia elétrica. A sétima dica que eu tenho para vocês é evite sair de casa. Além de comida e água, armazene outros suprimentos necessários para não precisar sair de casa até que a onda de calor passe. Ou deixe para sair
geralmente nos horários em que o sol não está tão intenso, geralmente no final da tarde, mais para a noite. É claro que existem muitos comércios que ficam abertos nesses horários e você vai poder adquirir e sair de casa com mais segurança para adquirir os produtos que você precisa. Eu sei que pode parecer dramático, especialmente se você tem um carro com ar-condicionado, mas vale considerar alguns fatores. Os veículos, quando estão expostos a ondas de calor, isso se você deixou seu carro no estacionamento por muito tempo parado, embaixo do sol, ou mesmo em movimento, você já deve ter percebido como a temperatura dentro do veículo ela aumenta. E sim, a temperatura em um veículo fechado no sol pode chegar até 70 graus. Eu já tive experiência de ter garrafinhas de água PET derretidas dentro do carro por causa de altas ondas de calor. Então fica óbvio que você pode sofrer danos no seu veículo se você ficar com o seu veículo aí embaixo de um sol muito intenso. Poupar o seu veículo desse tipo de abuso vai ajudar você a manter o seu veículo e, é claro, preservar os seus itens que você inclusive carrega dentro do seu carro. E apesar de uma coisa que não é comum de acontecer, mas sim acontece, é o derretimento do asfalto. Eu particularmente nunca presenciei nada tão elevado em dias de calor, mas tem regiões no mundo que o asfalto derreteu e derreteu pra valer. Por exemplo, olha essa imagem que eu vou colocar para vocês. Vocês podem notar no pé da imagem que dá a impressão que a pintura foi mal feita no asfalto, né? A pintura está torta, mal feita. Pois é, eu digo para vocês, não, isso não é uma pintura que foi mal feita. Isso aí é o derretimento do asfalto. E inclusive eu digo para vocês, sim, o asfalto ele é mole. O asfalto que vocês veem, provavelmente vocês já viram alguma empresa, alguma empreiteira fazendo o asfaltamento. Você vai notar que a camada de baixo do asfalto ela não é dura, ela é mole, ela é pegajosa e ela vai continuar sempre pegajosa. A parte de cima do asfalto é que fica seca e é claro que é onde os carros vão rodar. Só que embaixo é mole. E quando o calor fica muito elevado, pega nesse asfalto, o asfalto sim ele pode derreter. Isso a gente vê em algumas estradas do Brasil, em lugares quentes, em que veículos pesados começam a deformar o asfalto. Isso porque o asfalto quente fica mais mole e ele começa a deformar o asfalto. Então é óbvio que o calor sim ele causa muitos danos, não só ao seu veículo, mas as pistas que você vai rodar também podem sofrer danos, inclusive abre buracos na pista por causa do calor intenso. A oitava dica que eu tenho para vocês é sobre a questão de andar ao ar livre. Se você precisar sair de casa durante uma onda de calor, certifique-se dos seguintes detalhes. Use roupas adequadas. As roupas devem ser claras, soltas, feitas de materiais não sintéticos e de preferência respiráveis. Evite sair sozinho, talvez seja meio extremo, mas você vai querer ter alguém por perto caso você sofra uma insolação. Nunca deixe crianças ou animais de estimação sozinhos em um veículo, e isso já aconteceu muito e eu já presenciei pessoalmente esse tipo de situação. Vocês não fazem ideia, ou fazem, muitos fazem, alguns não, né? Infelizmente, do risco que é deixar uma criança sozinha no veículo ou um animal de estimação. Como eu falei para vocês, um veículo, na parte interna dele, num dia de calor, pode chegar a 70 graus a temperatura interna de um veículo. E isso pode levar inclusive à morte. E aliás, aproveite essa dica sobre a questão do veículo também para considerar, no caso de crianças e animais, seus animaizinhos de estimação não usam calçados. Então, se eles pisarem no chão quente, vai causar queimaduras nas patinhas dos seus animais. E as crianças que geralmente têm o costume de tirar o chinelo do pé, tirar o calçado, também podem fazer queimaduras ao pisar num asfalto, num piso ou numa superfície muito quente. Esteja ciente dos sintomas de exaustão por calor. E se caso você tiver algum desses sintomas, vá para um lugar fresco, assim que você identificar qualquer coisa anormal no seu corpo. Considere beber bastante água, de preferência a cada 15 minutos. É que a ideia não é que você beba uma garrafa inteira de água de uma vez só. Na verdade, o corpo humano ele vai conseguir fazer um melhor aproveitamento dessa água se você beber em pequenas quantidades em decorridos períodos de tempo e não beber uma garrafa inteira de uma vez só. E é claro, mesmo que você não sinta sede, as pessoas têm costume de beber água só quando tem sede. E a grande verdade é que quando o seu corpo
está com sede, quando você sente sede, é porque você já está ficando desidratado. Então, crie o costume de beber pelo menos um pouco d'água, mesmo sem estar com vontade, com sede de beber água. Tenha um kit de emergência veicular. Por quê? Porque se o seu veículo quebrar ou ficar preso num engarrafamento, no trânsito e estiver muito quente, você vai precisar de suprimentos para se manter seguro. Já pensou você preso num congestionamento embaixo de um calor insuportável? Pois é interessante que você tenha recursos de emergência nesse veículo. A nona dica que eu tenho para vocês é: esteja pronto para cortes de energia, porque sim, em épocas muito quentes e até em épocas não quentes, épocas que não são épocas de calor, os cortes de energia eles podem acontecer e é natural que você tenha que ter um kit de emergência para esse tipo de situação. Quando as temperaturas sobem, mais pessoas ligam o ar-condicionado, o que traz um grande aumento no uso de eletricidade. Pode simplesmente dar uma falha na rede. Foi o que aconteceu durante ondas de calor em alguns lugares do mundo. O uso de ar-condicionados era tão grande que chegou a dar uma falha na rede elétrica. O alto calor também pode afetar diretamente as linhas de energia, tornando-as menos eficientes no transporte de energia. E isso também pode levar a interrupções. E uma coisa natural, sem energia para ligar o ar-condicionado aos ventiladores, as pessoas não conseguem se refrescar e sucumbem à insolação e ao calor. Para se manter seguro, tem um plano para se manter fresco caso falte energia durante uma grande onda de calor. Poderia até soar exagerado, mas você pode obter um gerador. Geradores portáteis podem ser usados para operar unidades de ar-condicionado de parede ou ventiladores elétricos. Certifique-se de saber como usar um gerador com segurança e de ter cabos de tensão adequados para isso. Aí é a hora de evitar gambiarra. Também você pode considerar ter painéis solares na sua casa. Sim, ter uma rede elétrica ali com alimentação por energia solar. Isso vai ajudar muito você caso exista uma interrupção na energia. É claro que algumas coisas, algumas alternativas e até dicas que eu passei para vocês aqui, elas podem criar aí um gasto a mais para você, principalmente no quesito da sua casa, de tornar a sua casa mais fresca. Se você quiser reduzir esses custos, você pode criar um cômodo frio. É onde você vai pegar e identificar qual que é o cômodo da sua casa que é naturalmente mais fresco e já aproveita esse cômodo para aplicar esses recursos que eu passei para você aqui, que deixam a casa mais fresca. Então você vai reduzir os teus gastos e ainda assim você vai ter um cômodo seguro, um cômodo mais fresco ou um cômodo refrigerado na sua casa para os dias de calor intenso. Outro recurso interessante é você abrir as janelas à noite para ventilação. Quando a temperatura esfria à noite, abra a janela para permitir que o ar fresco entre. Isso vai ajudar a manter a sua casa mais fresca, é claro. Só que é uma dica básica, mas por que eu estou falando disso para vocês? Porque é muito importante você se certificar que é seguro fazer isso, colocando ali grades de segurança nas janelas ou mesmo telas mosquiteiras também, porque vale lembrar que os mosquitos são realmente um incômodo, principalmente no verão, e não dá para esquecer que tem a dengue aí, que é um risco. Então você fazer isso de forma segura, ter uma tela de proteção contra mosquitos e grades de proteção para se proteger de eventuais bandidos. Afinal de contas, você quer que o ar entre, não que um ladrão entre para dentro da sua casa. A 10ª dica, eu já dei um pitaco para vocês aqui dentro de uma outra dica, mas vale reforçar, que é manter-se hidratado. Beber bastante água mesmo sem sentir sede. Você também deve evitar café, evitar bebida alcoólica, porque pode desidratar você mais rapidamente. Inclusive, talvez algumas pessoas não saibam, mas a bebida alcoólica ela desidrata o corpo da gente, ela não hidrata. Então se você tiver com sede, não adianta beber uma cervejinha gelada, porque isso não vai hidratar você, e sim vai desidratar você mais rápido. No entanto, beber muita água pode ser perigoso, pode diluir excessivamente o sal do corpo, resultando em uma intoxicação por água. Acreditem, isso existe. Faça uma pesquisa, não vou me aprofundar aqui nesse vídeo, mas faça uma pesquisa em intoxicação por água. Ela existe e sim, ela pode ocorrer. Por isso que eu falei para vocês,
já aqui nesse vídeo. É interessante que você beba pequenas quantidades de água em intervalos regrados ali de tempo. Ah, e eu vou colocar uma observação aqui nessa dica. Se você tiver algum tipo de doença renal, doença hepática, epilepsia ou outra condição que exige uma restrição de líquidos, é bom você consultar o seu médico sobre a melhor forma de se manter hidratado, de se hidratar, porque tem algumas condições que dão uma limitação para essa questão da hidratação. Então, se você tem algum problema desse tipo, é interessante que você consulte seu médico e verifique a melhor forma de se hidratar nestes casos. A dica número 11 é para você verificar sua família e os amigos. Se algum de seus vizinhos ou entes queridos for vulnerável ao calor, isso idosos, né, se a pessoa tem problemas crônicos de saúde, uma pessoa que mora sozinha e não tem ar-condicionado, você deve planejar um check-in. Afinal de contas, você quer que os seus familiares estejam bem. Então, da mesma forma, se você estiver vulnerável também, certifique-se que alguém esteja verificando você, que você tenha meios de pedir socorro. Planeje isso antes que uma onda de calor chegue, para que você não fique sem ajuda quando necessário. A dica número 12, eu já coloquei aqui para vocês um pitaco dela, que é sobre os animaizinhos de estimação, mas mantenha os seus animais de estimação seguros. Muitas pessoas não percebem o quão vulneráveis os animais de estimação são às ondas de calor, tá? Quanto eles sofrem com o calor. Aqui tá algumas maneiras, eu vou dar um pitaco de algumas maneiras para você proteger os seus animaizinhos do calor. Forneça água para os seus animais, tá? Durante uma onda de calor, seus animais de estimação devem ter pelo menos 2 fontes de água, tá? Lembre-se de que eles beberão mais água do que o normal, inclusive para quem tem cãezinho sabe que no calor eles bebem muita água. Então planeja adequadamente ali o que você vai fazer, o que você vai deixar de reserva de água para que nunca falte, tá? Você não quer que teu animal de estimação fique sem água enquanto você estiver fora de casa. Então garanta que ele vai ter bastante água para beber até você chegar de volta e poder estar ali para poder atender o animal. Como eu havia dito para vocês, não passeie com seu animal em superfícies quentes, gente. Deixe para dar a volta com o cachorrinho em lugares mais frescos ou quando tiver um ambiente mais fresco. E não se engane, às vezes o ambiente fica mais fresco, só que o chão ainda continua quente demais. As calçadas e estradas podem ficar quentes o suficiente para fritar um ovo durante ondas de calor. Isso pode escaldar as patas sensíveis do seu animal de estimação, vai acabar fazendo queimaduras e podem fazer queimaduras graves. E é claro, eu estou falando aqui de cachorrinhos, por exemplo, mas não dá para esquecer. Para você que tem animais pequenos em gaiolas, tá? Como hamsters, pássaros, podem ser mantidos frescos com uma bolsa de gelo. Tá? Você pega uma bolsinha de gelo enrolada numa toalha e coloca dentro da gaiolinha do bichinho, tá? Porque ele também sofre com calor. Então você vai ter que certificar que esteja posicionado de uma forma que eles não possam ficar lá mexendo, mas que fique ali dentro da gaiola e possa refrescar um pouco mais, até porque se tiver brisa ou ar bater, ele vai levar aquele ar frio da bolsa gelada dentro da gaiola e vai deixar o animalzinho mais fresco. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, não raspe o seu animal de estimação. Às vezes em ondas de calor a pessoa vai lá e rapa todo o pelo do animal. Acontece que, por exemplo, tem muitos cães e gatos que têm pelagem dupla. Eles trocam o subpelo deles quando está muito quente, tá? E isso ajuda a mantê-los frescos e evita queimaduras solares. Ao menos que o seu veterinário diga o contrário, raspá-los pode ser mais prejudicial do que na verdade útil. Então muito cuidado com esse tipo de ação. Se você pretende fazer algum tipo de tosa no seu animal, primeiro consulta um veterinário com relação à raça do seu animal para ver o que é possível fazer. E é claro, cuidado com sintomas de insolação nos seus animais, porque sim, eles pegam insolação também. Tá? Se o seu animal de estimação começar a ficar ansioso, ofegante ou começar a babar muito, de preferência leve ele imediatamente no veterinário. Se você não tiver condições de levar no veterinário, tenta resfriar o animal, tá? Movendo ele para a sombra, para um lugar mais fresco, e até mesmo pode jogar água fresca em cima dele. Detalhe, não jogue tudo de uma vez só, você pode dar um choque térmico no animal. Tá? A ideia é que você vá resfriando o corpo do animal de forma mais lenta, de forma vagarosa, mas vá diminuindo a temperatura do seu animalzinho. A terceira dica que eu dou para vocês é: fiquem de olho nas notícias. Afinal de contas, nessas épocas às vezes de calor exacerbado, é comum você ver nos noticiários
informações sobre a temperatura, sobre a previsão do tempo, sobre a condição do ar em que está, a umidade do ar. Então acompanhem as notícias para vocês acompanharem o que vai ocorrendo, a variação de temperatura durante os dias. Inclusive é comum que até mesmo as redes de notícia deem muitas dicas nessas épocas, dentro dessas situações de calor, para que você se mantenha bem. Então fique de olho, fique atento nas notícias. E a 14ª e última dica que eu tenho para vocês, para a gente encerrar esse vídeo de hoje, é para você ter um saco de emergência, ou um kit 72 horas, ou um bug out bag. Tem muitas nomenclaturas para esse tipo de bolsa e tem vídeos aqui no canal sobre. Então dá uma olhada nas nossas playlists, que tem vídeos aqui sobre bug out bag, sobre mochilas de evasão, kit 72 horas. São kits de emergência que você vai carregar numa mochila, e eu vou deixar vídeo aqui no card inclusive sobre isso para você entender melhor. Se ocorrer um incêndio florestal ou outro grande desastre devido a uma onda de calor intenso, você deve evacuar rápido para um lugar seguro, assim como em qualquer outro tipo de catástrofe. Aí é a hora de você construir uma mochila para que você tenha isso pronto, para que se você tiver algum problema, você esteja pronto para sair daquele local, evacuar e ir para um outro local seguro para garantir a sua sobrevivência e a sua segurança. E é claro, vale a premissa aqui que eu já coloquei para vocês nesse vídeo, de você ter um kit de emergência veicular. Você vai querer garantir que o seu veículo tenha itens de segurança, itens de emergência que você possa levar com você caso você tenha que se evadir utilizando esse veículo. E é isso aí, meus amigos, esse vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que essas dicas que eu passei para vocês sejam de grande valia e que elas ajudem vocês em situações de grandes ondas de calor, em dias e épocas muito quentes. Mas diz aí, coloca aqui nos comentários desse vídeo, como você está se preparando para grandes ondas de calor. Na sua região aí é muito quente, tem dias muito quentes? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E é claro, se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, acompanhe os nossos vídeos e é claro, curta o vídeo para ajudar o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo do canal Área Z.